Saúde os nossos estimados telespectadores. Em Kiev é meio-dia, por isso está no ar o programa Triadom, o nosso tempo. As principais notícias desta hora no estúdio com Véu e Climenco. Uma pessoa morreu e outras 18 ficaram feridas na sequência de um ataque russo a Zaporíjia. Entre os feridos estão 2 crianças. Os russos desferiram pelo menos 10 ataques pela cidade. Deflagraram-se incêndios de grande escala. O fogo atingiu 3 casas de habitação e estações de serviço. Quase 80 bombeiros e 17 viaturas foram mobilizados para eliminar as consequências do bombardeamento. Quando batem drones, é assustador quando disparam. E era um atrás do outro a voar. Horrível, muito assustador. Estão a bombardear-nos. Devido ao bombardeamento, a maioria das janelas ficou partida, com vários graus de danos. Durante o bombardeio, o guarda estava na escola secundária, que ficou quase intacta e, felizmente, não se feriu. As explosões ecoaram de manhã em Sami. Foram registados pelo menos 5 impactos lá. O ataque continua. A administração regional não relatou vítimas. Além disso, de acordo com o prefeito da cidade, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas no ataque dos russos em Belcarco. Deixe-me lembrar de que os ocupantes russos atacaram com drones kamikaze ontem à noite. Um dos drones atingiu um armazém. Houve um incêndio ali. Não houve vítimas, disse o chefe da administração militar da cidade de Sami, Sergei Krivoshenko. Além disso, parte da cidade ficou sem eletricidade. Todos os serviços relevantes estão trabalhando para eliminar as consequências do ataque. Os militares ucranianos atacaram a refinaria de petróleo de Saratov. A informação foi confirmada pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Na zona do objeto foram registadas explosões e um incêndio. Os resultados do ataque estão a ser esclarecidos. A refinaria de Saratov especializa-se na produção de gasolina, gasóleo, fuel-óleo, num total de mais de 20 tipos de produtos petrolíferos. O volume de refinação em 2023 foi de quase 5 milhões de toneladas. A empresa está envolvida no fornecimento das necessidades das Forças Armadas da Federação Russa. Explosões ocorreram no Krai de Primarsky, na Rússia. O incidente ocorreu na vila de Chitovaia, perto de Vladivostok. Uma unidade militar da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais está localizada nesta área. A unidade participou de ações contra a Ucrânia, disseram fontes da Freedom na Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Testemunhas relatam uma forte fumaça e pânico. Equipas de resgate, militares e serviços especiais chegaram ao local. Há informações sobre mortes e feridos entre os militares. A inteligência ucraniana afirma que foi realizada uma operação especial. A GUR sublinha que as ações foram dirigidas contra aqueles que cometeram crimes na Ucrânia. Entretanto, nas zonas ocupadas pela Rússia e nos territórios ucranianos, aprofunda-se a crise humanitária e ambiental em Mariupol, que o Kremlin pretendia transformar numa montra da sua ocupação. Quarteirões inteiros continuam em ruínas até hoje. Os meios de comunicação russos fizeram as contas. Se as autoridades de ocupação continuarem a trabalhar ao mesmo ritmo, só para restaurar o parque habitacional serão necessários pelo menos 2 décadas. E isto sem contar com a infraestrutura, que na maioria dos casos precisa de ser construída de raiz. Sobre as consequências da ocupação russa, falamos a seguir na nossa reportagem. O que é o chamado mundo russo? As pessoas que vivem nos territórios temporariamente ocupados pela Rússia sabem-no bem demais. Em 2 meses e meio de cerco a Mariupol, em 2022, os ocupantes russos transformaram a cidade à beira do mar de Azov em ruínas. Desde então, pouco mudou, embora a propaganda do Kremlin tente de todas as formas provar o contrário. O que mostram na televisão russa são contos para tolos. A maior parte de Mariupol continua, ainda hoje, em ruínas. Eles reparam as fachadas dos edifícios nas ruas principais, para onde levam as câmaras de televisão para as filmagens. Mas ao virar da esquina, só ruína e vazio. Muitas pessoas continuam a viver em apartamentos meio destruídos, cujas paredes mal se aguentam. Oleg, habitante de Mariupol, numa entrevista à BBC. É assim que propagandistas locais relatam na televisão como várias famílias receberam chaves de apartamentos em um prédio reformado. É assim que os moradores locais mostram a cidade nas redes sociais. E eles reclamam que os moradores não têm para onde ir. Não há nenhum apartamento na casa, tudo foi queimado. Literalmente. Eu nem tirei nenhuma foto. Absolutamente. Tudo queimou lá, não sobrou nada. E já há 3 anos que espero com os chineses, com os meus netos. Ando de apartamento em apartamento a ver quem me aceita para poder ficar. Mas hoje estão a expulsar-me do apartamento onde vivi um pouco. Deixaram-me ficar lá por um tempo. As pessoas aqui já estão num estado de completo desespero. É simplesmente extinção. Toda a gente já quer ir-se embora para algum lado, porque viver aqui é simplesmente insuportável.
Além dos problemas com a habitação, a população de Mariupol, temporariamente ocupada pela Rússia, enfrentou sérias interrupções no abastecimento de água, tal como os habitantes de outras cidades nos territórios ocupados da região de Donetsk. As pessoas publicam vídeos nas redes sociais a mostrar como armazenam água, que praticamente nunca há. Já vivo em Donetsk há quase um ano. Durante esse tempo, aconteceu de tudo. Mas agora começou um bloqueio de água para nós. Não há água nas torneiras e na cave só a fornecem uma vez a cada 3 dias. Ajudem-nos, por favor, a sobreviver. Como é que vamos viver sem água? Como é que vamos lavar a nossa sanita? Ele disse no canal para fazermos menos. E então vai correr tudo bem. Os habitantes locais organizam manifestações espontâneas, falam de uma catástrofe humanitária e de más condições sanitárias. E os próprios ocupantes admitem que o problema do abastecimento de água em Donetsk e noutras localidades ocupadas pelos russos não é resolvido há anos. A Rússia destruiu a infraestrutura do canal Siversky Donetsk-Donbas, que era a principal fonte de abastecimento de água nesta parte da região de Donetsk. O horário para a cidade de Magirivka está aprovado das 17 às 21. O fornecimento começa à hora certa. Em 4 horas percebemos que não vamos conseguir fornecer água a todos vocês, 100%. A região de Donetsk ficou à beira de um colapso hídrico. As empresas industriais mal funcionam. A central termoelétrica de Zuevka está sob ameaça de paragem devido à falta de água para arrefecer o equipamento. A situação ameaça com cortes massivos de eletricidade e um colapso total dos serviços públicos. É assim que o rio Kalmius se apresenta na zona de Starobchev. Os habitantes locais partilham as suas impressões. Os russos represaram o rio, que servia de fonte de água para as pessoas e para a indústria. Antes, isto aqui estava tudo coberto de água. Nadávamos em águas profundas. Ali estavam as ilhas, mesmo aqui. Agora é só um pequeno riacho. Aqui deve dar só pelos tornozelos. Mas as autoridades de ocupação russas já arranjaram uma solução para as ruínas das cidades ocupadas do Donbas. Propõem conservá-las e, no futuro, mostrá-las aos turistas. Já que a maior parte das localidades da região de Donetsk ocupadas pela Rússia não pode ser recuperada. E, muito provavelmente, os russos nem sequer vão tentar. Natália Guzuk, Adem Stanslov, para os canais de televisão Lidon. Putin tenta enganar o ZEUA e adiar as sanções. Foi o que afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, numa entrevista à Sky News. Segundo ele, o ditador do Kremlin procura formas de sair do isolamento político. A cimeira no Alasca deu-lhe a oportunidade de um diálogo público, o que, na opinião de Zelensky, abre as portas a Putin para participar noutros encontros e formatos internacionais. O presidente da Ucrânia apelou para que não se dê ao chefe do Kremlin tal oportunidade, pois, caso contrário, ele não sentirá a necessidade de pôr fim à guerra. Ele faz tudo o que pode para evitar sanções, para que os Huawei Trap não lhe imponham sanções. E se continuarem a adiar a sua aplicação, então os russos estarão melhor preparados. Ele está a travar uma guerra e todos tentam pará-lo com discussões, pedidos. Mas, em vez disso, deve-se usar a força. Ele compreende a força. É essa a sua linguagem. É essa a linguagem que ele entende. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em entrevista à Sky News. A guerra na Ucrânia terminará dentro de 60 ou 90 dias, se a Europa contribuir para a repressão dos rendimentos provenientes do petróleo russo. Foi o que afirmou o ministro das Finanças do ZEUA, Scott Bessent, numa entrevista à Reuters. Segundo ele, a administração Trump não planeia impor tarifas adicionais sobre produtos chineses com o objetivo de limitar as compras de petróleo russo por Pequim. A menos que um Estado europeu imponha tarifas elevadas contra a China e a Índia. Esperamos que os europeus contribuam e não avançaremos sem eles. Garanto-vos que, se a Europa impor tarifas secundárias substanciais aos compradores de petróleo russo, a guerra terminará em 60 ou 90 dias. Scott Bessent, ministro das Finanças do ZEUA, em entrevista à Reuters. Ao lado da costa da Groenlândia decorrem os exercícios militares da NATO Arctic Light 2025. Mais de 550 militares de França, Alemanha, Suécia e Noruega participam nestes exercícios. A Reuters avança esta informação. Os exercícios, com duração de 10 dias, têm como objetivo aumentar a prontidão de combate na região do Ártico. Para os exercícios foram mobilizados uma fragata dinamarquesa, caças F-16, helicópteros e forças de operações especiais. A França enviou um navio de apoio, bem como drones e infantaria de montanha. A Alemanha disponibilizou equipas de observadores. Durante os exercícios, os soldados treinaram abordagens a navios, proteção de infraestruturas, utilização de drones, operações de busca e salvamento, proteção do ambiente marinho e resposta a catástrofes naturais.
Israel não recuará enquanto não derrotar o Hamas. Quem o afirmou foi o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz. Segundo ele, o principal objetivo da operação das Forças de Defesa de Israel na cidade de Gaza é criar condições para a libertação dos reféns e a destruição total do Hamas. Gaza está a arder. O Exército de Defesa de Israel ataca com mão de ferro a infraestrutura terrorista e os soldados das FDI lutam corajosamente para criar condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas. Não nos renderemos nem recuaremos até que a missão esteja cumprida. Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, na rede social X. Na véspera, o Exército de Defesa de Israel iniciou uma operação militar terrestre para tomar o controle total de Gaza. Primeiro, as forças aéreas de Israel lançaram ataques aéreos massivos sobre a cidade, após o que os tanques entraram na localidade. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou no mês passado aos militares que capturassem Gaza. Desde então, as forças israelitas atuaram durante vários dias nos arredores da cidade de Gaza. Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, na rede social X. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.